Eu já assisti Aquaman 2, O Reino Perdido, e aqui nesse vídeo eu vou te contar um resumão de tudo que acontece no filme. Portanto, aqui tem spoilers de Aquaman 2. Fala pessoal, João Marcos Carneiro aqui para te contar tudo o que acontece em Aquaman 2. Acabei de sair do cinema e tô aqui com a história fresquinha na memória para te trazer os principais detalhes dessa trama, que já começa mostrando que o Aquaman, né, o Arthur Curry, com a Mera tiveram um filho, o Júnior. Sim, e o Aquaman, ele tá dividindo aí o seu tempo como rei de Atlântida e como pai. E isso tá sendo bem difícil para ele. E o trauma para ele quer ser o rei de Atlântida, porque ele nunca quis isso, né? Ele só quis tirar o irmão dele do poder porque o irmão dele estava querendo atacar a superfície lá no primeiro filme. E eles começam muito bem o filme, mostrando pra gente cenas até do primeiro filme para refrescar a nossa memória, ou para quem porventura, né, não tenha assistido o primeiro filme, possa aí entrar na história desse segundo filme aqui sem maiores prejuízos. Então o filme é muito bacana nesse aspecto, ok? E aí, passado esse momento família, né, a gente até vê ali que o Júnior também tem poderes, etc. Só que há um duelo ali, vamos dizer assim, entre o Conselho de Atlântida e o próprio Aquaman. Eles não se entendem muito bem. E em contrapartida, a gente é apresentado novamente ao Arraia Negra, né, que tinha sido um pequenino vilão lá no primeiro filme. Ele retorna querendo vingança contra o Aquaman. E para isso ele precisa encontrar ali um antigo reino, o tal do Reino Perdido, né? Que é o que dá o título ao filme ali. Só que você passa boa parte do filme sem entender que história é essa de Reino Perdido, porque tá no título, mas eles só vão citar esse Reino Perdido do meio pro final. Então, teve uma hora ali no filme que eu tava pensando, pô, mas o que tem a ver com o Reino Perdido? Tudo isso que a gente tá vendo. Por quê? Porque o Arraia Negra, ele encontra um cajado ali, né? O cajado negro. E esse cajado negro, ele dá, vamos dizer assim, poderes sobrenaturais para o Arraia Negra, que passa a ter agora, a ser quase que um super-humano, né? Porque ele ganha poderes a partir desse cajado, já que esse cajado faz ele se comunicar com uma criatura que parece uma criatura das trevas, né? Uma criatura ali realmente do mal ali, quase que um diabo. Eu até falei, caraca, mas de novo um mega diabo tá vindo destruir o mundo. Parece até um filme do Zack Snyder, meu Deus. É o Darkseid, o que tá acontecendo aqui, né? Então tem essas similaridades. Depois, com o tempo, né, o filme te explica que, na verdade, essa figura que aparece pro Arraia Negra e que só de tocar o cajado você passa a ter contato com isso, é, na verdade, o antigo rei desse reino perdido, porque haviam os 7 reinos ali de Atlântida, certo? Só que um desses reinos sumiu tudo. Ele sumiu, ninguém sabe onde fica, os registros desse reino não existem mais, desapareceram. E tudo foi explicado porque o antigo rei desse reino perdido entrou em batalha contra Atlântida. E o rei de Atlântida na época, né, há muitos milhares de anos atrás, ele venceu. E ele escondeu esse reino, colocou ali uma maldição naquele reino a partir do seu sangue. Então quando o Arraia Negra ele percebe isso, ele percebe que ele precisa do sangue do Aquaman, ou de alguém da linhagem do rei, né? Então poderia ser o irmão do Aquaman, né? Poderia ser o Orm, né? Poderia ser o próprio Aquaman, ou poderia ser o filho do Aquaman. Aí que vem a história, né, do Arraia Negra sequestrar o filho do Aquaman. Mas eu tô com muita pressa, né? Isso porque, antes de tudo isso ser explicado e mostrado e acontecer dentro do filme, a gente tem ali ataques do Arraia Negra e da sua equipe a locais que têm, vamos dizer assim, o combustível que eles precisam para conseguir aquecer o planeta. A grande história, vamos dizer assim, de lição que esse filme quer nos trazer, fala muito de família, né, como vocês já devem ter percebido, mas é falar sobre o aquecimento global, como a gente está destruindo o mundo através do aquecimento global. E esse combustível é um combustível que a Atlântida e os reinos usavam antigamente, até eles perceberem que isso causava as mudanças climáticas. E aí eles deram um jeito de desaparecer com isso. Só que o Arraia Negra estava encontrando esses lugares. E o último lugar onde faltava ele atacar era Atlântida, que tinha também um estoque gigantesco desse combustível.
E aí quando ele chega lá, tem uma primeira batalha do Arraia Negra com o Aquaman, a Mera fica ferida, né? Inclusive a Mera é tema de um próximo vídeo aqui no canal, então eu já falo pra você ficar inscrito aqui, a gente vai falar muito da Mera, vamos falar muito do final desse DCU, vamos falar bastante coisa ainda sobre esse filme nos próximos dias, ok? Então fica aqui com a gente pra não perder nada, beleza? É só se inscrever com o sininho e já aproveitando, se você puder, deixa um like também, que é muito importante para ajudar a gente aqui no canal, para que esse vídeo chegue para mais pessoas, ok? Mais curiosos que querem saber tudo sobre Aquaman 2, para decidir, né, se vai no cinema ou se não vai, ou caso você não vá, né, para pelo menos você saber qual que é a história do filme. E aí, como eu disse, né, a Mera, ela fica ferida, e aí acaba sendo uma desculpa para tirar ela de boa parte do filme. Porém, eu achei que essa ia ser a desculpa perfeita para tirar ela realmente. Mas não, ela volta a aparecer depois, e quando ela aparece, ela não aparece tanto quanto no primeiro filme, né? Mas quando ela aparece, ela é muito importante, né? Mas ela acaba ficando ferida nessa batalha, e aí, então, o Aquaman, ele precisa de ajuda. E ele decide, então, pedir ajuda do seu irmão. Isso acontece meio do nada, sabe? Não é que, tipo, todas as pessoas para quem você podia pedir ajuda acabaram e só sobrou o seu irmão. Não, o Orm, ele tá preso, né, na superfície, afastado da água para justamente deixar ele enfraquecido, né? E com isso, o Aquaman vai atrás dele para pedir ajuda do seu irmão para encontrar o Arraia Negra e impedir que ele destrua o mundo, né, usando esse combustível. Até o momento, o Aquaman e nem a gente sabia nada sobre essa história do Reino Perdido, sobre essa história da linhagem sanguínea, etc. Tá entendendo? Então, o filme ele demora um pouco para fazer a gente entender que história é essa de Reino Perdido. Então, ele vai atrás do seu irmão, porque o seu irmão consegue aí saber, ter informações, né, ter acesso à informação de onde ele pode encontrar o Arraia Negra. Então, os dois acabam se unindo e é nessa hora que o filme vira muita piada. Sabe, piadinha de irmão, aquela rivalidade, aquela coisa, se a gente juntar todo o contexto do primeiro filme. Enfim, essa hora, eles estão indo, tipo, salvar o mundo, impedir o Arraia Negra de destruir o mundo. E eles começam a fazer piada, né? E aí eles conseguem a informação, eles vão chegando até o local onde o Arraia Negra tá queimando esse combustível para aquecer as calotas polares. E aí que a gente entra, de fato, em entender qual que é essa história. Ele precisa derreter as geleiras polares, as calotas polares, na Antártida, por exemplo, porque é lá que está escondido o tal Reino Perdido. É lá que ele precisa ir libertar aquele espécie de diabão, né, que eu falei, que é aí o rei, né, desse Reino Perdido. Então ele está fazendo isso com esse objetivo, para derrubar essas calotas polares e ter acesso a esse local que está congelado e amaldiçoado. A partir do momento em que o Aquaman e o Orm eles chegam no local ali do Arraia Negra, há uma batalha, o Arraia Negra consegue fugir e nisso ele vai atrás do Júnior. Ele chega lá na casa do Aquaman, fere o pai do Aquaman e fala pra ele: eu vou te deixar vivo pra você, pro seu filho te ver morrer nos braços dele, e rouba a criança. Mas no fim, nem o pai do Aquaman e nem a criança acabam morrendo, ok? Não acontece isso, eu achei que eles iam ter coragem de fazer isso, mas não fizeram. Fica aí um ponto negativo. É claro que matar uma criança, um bebê, né, seria algo bem, assim, pesado. Mas, não sei, eu acho que há formas de você trabalhar isso e fazer isso ser possível. Mas, enfim, aí agora temos um pai e uma mãe, porque a Mera volta nisso tudo, acaba até ajudando o Aquaman ali a se safar da morte nessa luta, nessa segunda luta que ele tem contra o Arraia Negra, né, que eu falei que o Arraia Negra fugiu, foi atrás do Júnior, né? E aí a Mera chega, ajuda a salvar o Aquaman e também o Orm, né? E aí nós temos então um pai e uma mãe desesperados. E aí eles vão atrás desse maluco, desse Arraia Negra. Então eles vão até lá, esse lugar aí, pra saber toda a história do Reino Perdido. E o Orm, ele sabe toda a história do Reino Perdido. E é aí que a gente entra de fato na história e começa a entender tudo isso e as peças começam então a se encaixar. Né? Vendo agora depois o filme como um todo, eu até acho que foi uma estratégia legal, né? De fazer a gente pegando as pistas
para depois chegar nessa história de Reino Perdido. É que como o Reino Perdido estava no título, eu fiquei desde o começo do filme pensando, aonde que está esse raio de Reino Perdido? O que tem a ver essa história? Que ali até certo momento, né, não se sabia nada. Então eles vão até lá, tem uma batalha, né? Só que aí, no meio da batalha, né, quando tá ali o Arraia Negra, ele tá lá, pronto para matar o filho do Aquaman, chega o Aquaman, os dois lutam. E aí, o tal do cajado negro, ele acaba entrando em contato com o Orm. E aí, aquele diabão que eu falei, né, o chefe do reino, o rei do reino perdido, ele sai, né, vamos dizer assim, do Arraia Negra, que volta a ser um humano qualquer, sem maiores poderes, e vai pro Orm. Então você fala, caraca, o Orm vai ser vilão de novo. Claro que possuído pela criatura, todo esse negócio. E aí o Orm, nessa figura, ele consegue tirar o sangue do Aquaman e começar a libertar o rei. Lá, todo em forma encapetada, digamos assim. Exatamente. E aí, então, o Aquaman dá aquele discurso motivacional pro seu irmão que consegue se libertar da magia do mal, né? E aí o Aquaman acaba, junto com o Orm, conseguindo derrotar ali o rei ali, que não teve nenhuma grande importância, não foi nem muito difícil derrotar aquele cara lá, né? E aí quando tá tudo caindo, tudo se destroçando, tudo desmoronando, o Arraia Negra tá caindo num buraco. E aí o Aquaman vai lá pra salvar o cara, né? Ele estende a mão pro Arraia Negra. O Arraia Negra olha pro cara e fala, jamais que eu vou topar sua ajuda. E ele se solta, né? E se taca ali embaixo, cara, e morre, né? A gente não viu o corpo, não morreu, né? Mas, assim, morreu também porque esse universo acabou, né? Mas, sabe, tipo, eu falei, porra, mas que cara idiota, sabe? Por orgulho, porque o Aquaman matou o pai dele. Ai, assim, o meu negócio é com o cara, tá? Não com a história, eu achei que até é condizente com o nível do Arraia Negra, sabe? Mas, porra, é complicado, é complicado. E aí, eis que tudo acaba bem e tal, Atlântida se revela pro mundo. E aí nessa parte, até também vai ser um vídeo que eu vou trazer aqui, que eu acho que é nessa parte que apareceu o Batman, né? Porque teve uma época, né, que tinha a história e tinha a informação, né, de que ia aparecer o Batman. Primeiro ia ser o Michael Keaton, depois o próprio Ben Affleck gravou cenas para esse filme e no fim nenhum Batman aparece. O filme acaba então com o Aquaman dizendo que ele é o Aquaman. E aí acaba tudo, tem uma cena pós-crédito que, meu amigo, é de chorar. É de chorar, mas esse é um assunto para outro vídeo, exatamente. Mas fica aí até o final do filme, né, para você ver essa cena pós-crédito aí e você se matar de raiva. O filme, de uma maneira geral, é bem bacana, eu acho ele legal. Não é uma maravilha, não é tão ruim também quanto outros filmes que a gente teve esse ano, por exemplo. Né? É um filme justo, honesto, que mantém a vibe do primeiro, né? Enfim, mas eu já trouxe as minhas impressões sem spoilers e esse vídeo tá aparecendo aqui do lado, para você justamente clicar aqui agora e ver as minhas primeiras impressões, onde eu dou a minha opinião sobre o filme, ok? Opinião sincera sobre esse filme. Beleza? Então clica aqui, se inscreve para não perder mais nada e a gente volta a qualquer momento com muito mais conteúdo de Aquaman 2.